Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma quarta-feira, às 2 horas da tarde, onde você sabe que sempre às quartas-feiras eu tenho o hábito de entrar pela minha página no Facebook e também pelo meu Instagram para estar liberando uma palavra ao vivo para você, para abençoar a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. E você que está assistindo agora do YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu tenho certeza que esse canal vai abençoar muito a sua vida e você vai ser altamente edificado através do ministério que o Senhor tem concedido a mim. Há uma importância muito grande você me seguir também nas outras redes, no Instagram, no Facebook, que às vezes você fala, pastor, eu queria pegar ao vivo, ver o senhor mais vezes e tal. Me siga no Instagram, me siga na minha página no Facebook e você vai estar interagindo comigo e participar de algumas coisas ao vivo, como por exemplo o Pão Diário, que é gravado todas as quartas 2 horas. Hoje, especificamente, nós entramos um pouco mais cedo para estar liberando uma palavra para o coração de vocês, tá bom? Eu estava até com outro texto no meu coração para estar meditando com vocês, mas eu estava refletindo aqui sobre uma página da Bíblia e eu quero compartilhar com você a respeito dessa reflexão que Deus vem trazendo ao meu coração. Pastor, qual é o texto que você quer pregar, que o senhor vai falar hoje? Eu quero falar sobre essa página em branco da Bíblia, essa página aqui. Deixa eu levantar, senão o pessoal que está aqui no Face e no YouTube não vai ver. Eu quero pregar sobre essa página em branco, essa página aqui. Tem algum texto específico? Tem algum livro específico? Não, essa página. A página em branco da Bíblia que divide tanto o Novo Testamento para o Antigo Testamento, né? Depois de Malaquias e antes do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, você vai perceber que há na Bíblia uma página em branco que vai dividir o Antigo e o Novo Testamento. E como você é uma pessoa que crê em toda a palavra, assim como eu creio, e eu acredito que toda a Bíblia ela é edificante para a minha vida como regra de conduta, como princípio, como inspiração divina para que eu consiga viver de acordo com os propósitos de Deus, eu acredito que essa página em branco aqui, ela não está em vão na Bíblia, ela não foi colocada simplesmente para dividir o novo do antigo. Eu acredito que existe um propósito dentro dessa página, até porque quem conhece um pouco da história sabe que a história não vai acabar, sabe que a história não vai terminar. Vão se passar muitos anos até o nascimento do Messias, até o nascimento de Jesus, né? E essa página em branco, ela não vai narrar para nós o detalhe do que vai acontecer nesse período. Se você pesquisar na história, você vai até encontrar. Mas a Bíblia, ela oculta um pouco esse período e a teologia chama esse período como período interbíblico, né? E também esse período, teologicamente, é conhecido como um período que Deus não falou, Deus não se manifestou, não houve expressão profética da voz de Deus nesse período aqui entre o Antigo e o Novo Testamento. De fato, nós vamos entender que o povo vai passar por um silêncio de Deus, né? E eu acho que só essa reflexão, ela já fala um pouco ao nosso coração. Por quê? Porque Deus está em silêncio na história. Só que o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não esteja trabalhando, não significa que Ele não esteja fazendo. Nós conhecemos esse período como um período interbíblico. Alguns teólogos afirmam que não houve voz profética nesse período, que Deus não se manifestou e não houve inspiração para que isso fosse registrado e colocado no cânon sagrado para ser levado dentro da Bíblia, para ser levado como um livro de inspiração. Contudo, você vai perceber que Deus continua trabalhando na história, que Deus continua se movendo na história, mesmo que isso não seja relatado, mesmo que não haja uma expressão profética, mesmo que haja o silêncio de Deus. Por que você percebe que Deus está trabalhando na história? Porque você vai ver lá na frente Deus preparando o caminho para o nascimento do Messias.
o nascimento de Jesus. Então, o fato de Deus estar em silêncio para a sua vida não significa que Ele não esteja fazendo, não significa que Ele não esteja trabalhando, não significa que Ele não esteja agindo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele pode estar fazendo em silêncio. Ele pode estar trabalhando em silêncio. Ele pode estar se movendo em silêncio. Ele pode não estar descortinando o que Ele está fazendo, mas Ele pode estar fazendo. Ele pode estar trabalhando, Ele pode estar se movendo, Ele pode estar agindo. E você não pode perder o teu foco porque você não ouviu ou não viu o que Ele está fazendo para esses dias. Você não pode desistir da fé porque você não ouviu a voz dEle. Você não pode procurar um outro caminho porque simplesmente Ele não falou da forma como você queria, Ele não agiu da maneira que você queria, porque de repente o tempo que você está vivendo é o tempo do silêncio de Deus. E nesse tempo de silêncio, você vai perceber como Deus vai tratar com a sua alma. Deus está tratando com você. Ele ainda não está falando, mas Ele está te ensinando. Ensinando através do silêncio. Tem uma frase de um rabino que ele diz que quando Deus fica em silêncio, é porque Ele quer ouvir a minha voz. Eu vou repetir a frase. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele quer ouvir a minha voz. Talvez um dos motivos de Deus ficar em silêncio para a sua vida é porque Ele quer ouvir a sua voz. Você já parou para pensar que às vezes Deus pode estar permitindo o silêncio porque Ele quer fazer você clamar? Porque Ele quer fazer você orar? Porque Ele quer fazer você entrar no teu quarto, fazer um propósito, se consagrar, se envolver mais com as coisas de Deus? Você já parou para perceber que Deus, Ele não te dá as coisas muito mastigado, porque Ele quer que você encontre, Ele quer que você busque o caminho, Ele quer que você chegue na fenda da rocha, que você entre num lugar secreto com Ele, para que Ele se revele a você de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Então tem momentos que Deus não fala, porque Ele quer que você fale. Tem momentos que Deus não diz, porque Ele quer que você se revele para Ele. Ele quer que você se manifeste para Ele. Tem um texto interessante no livro de Oséias que diz para nós que no deserto de terra muito seca o Senhor me conheceu. Perceba bem, Deus é onisciente. Ele é onipresente. Ele sabe quem eu sou. Não tem nada que eu faça que possa surpreender Deus. Mas olha o que o texto diz lá em Oséias: em deserto de terras muito seca, eu, o Senhor, te conheci. É claro que Deus sabe quem é o povo de Israel. No contexto ali do texto, Deus sabia quem era a natureza do povo. Só que na verdade, o povo vai se posicionar no deserto de uma maneira diferente. Porque os desertos fazem isso. O silêncio faz isso. As crises fazem isso. As portas fechadas fazem isso. Os problemas fazem isso. A gente procurar mais a Deus, a gente se envolver mais com as coisas do Senhor. A gente tá mais presente em coisas espirituais, sabe? O silêncio de Deus faz você orar como você nunca orou, faz você jejuar como nunca jejuou, faz você clamar como nunca clamou, faz você buscar como nunca buscou, faz você ler a Bíblia como você nunca leu. O silêncio de Deus, ele mobiliza a tua vida espiritual, ele movimenta você. E quem sabe existem alguns caos que você está, alguns cais que você está vivendo, quem sabe alguns desertos que você está passando, alguns problemas que têm se estendido sobre a sua vida com a intenção de movimentar a sua vida espiritual e de fazer você viver novas experiências com Deus. Deus está em silêncio para ouvir a tua voz. Deus está em silêncio para ouvir o teu clamor. Deus está em silêncio porque Ele quer que você fale. Ele quer que você se posicione. Perceba, Deus sabia quem era Israel. Só que o deserto para Israel vai revelar muito mais o estado espiritual de Deus para eles mesmos, para que eles entendam como eles estavam caminhando. Quando o texto diz: em deserto de terra muito seca, eu, Senhor, te conheci. Na verdade, o deserto não revela para Deus quem nós somos.
O deserto revela quem Deus é para nós. Eu repito isso. O deserto não revela quem eu sou para Deus. Porque apesar do texto dizer que ele me conhece no deserto, ele me conhece em todas as fases. O deserto mostra quem Deus é para mim. As lutas mostram quem eu recorro quando eu preciso de socorro. Quem eu procuro quando eu preciso de ajuda. Quem eu vou? O médico? O psicólogo? A farmácia? O advogado? O juiz? Eu não estou desmerecendo essas autoridades dessa terra. Eu acho que todas elas são importantes e você deve usufruir delas, e Deus deu sabedoria aos homens para que eles sejam usados para cuidar, para tratar, para ajudar pessoas. Porém, eu preciso entender que existem desertos que somente Deus vai poder me arrancar. Existem processos que somente Deus vai poder me arrancar. E somente Ele vai poder ser a minha válvula de escape. Nós não estamos livres de passar por um deserto. Todos nós passamos por aflições, por dificuldades, por crise. A questão é, quem eu procuro quando eu estou no deserto? Tem gente que no momento de dificuldade procura maconha. Tem gente que no momento da crise procura prostituição. Existem pessoas no mundo que às vezes fumam para relaxar, para desestressar, porque ele usa o cigarro ou a droga como uma válvula de escape para tentar fugir daquele problema que está vivendo. Tem gente que usa a válvula de escape no sexo, e na hora de um problema ele procura a prostituição ou se envolver de outra forma para tentar consumir as suas energias nessa válvula de escape. Mas depois que você deita a cabeça no travesseiro, depois que você entra no teu quarto, você percebe que a vida é a mesma, que o deserto está lá e que os problemas não mudaram. A verdade é que eu preciso procurar Jesus como válvula de escape da minha vida, como socorro presente na hora da minha angústia. Por quê? Porque o cigarro não vai me trazer paz. A maconha não vai me trazer paz. Os problemas, essas circunstâncias, eu não vou esquecer. É só um momento. Mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, tudo volta à tona. Mas existe um Deus que pode trazer paz para você no meio do deserto, que pode trazer alegria para o teu espírito, que pode fortalecer a tua alma a ponto de você conseguir respirar no meio de uma crise, de um vendaval que você esteja passando. Então, quem você procura quando a porta fecha? Quem você procura quando as coisas dão errado? Sabe? E não é só procurar Jesus no deserto, é permanecer com Ele todos os tempos. Porque tem gente que também só procura Deus quando as coisas apertam. Tem gente também que só procura Jesus quando as coisas estão dando errado. Não é só procurar Cristo, é permanecer com Jesus. É você deixar com que essas experiências que você viveu no deserto venham consolidar na sua vida uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, uma vida intensa com Cristo, com Jesus. Então, na verdade, o deserto revela muito mais quem Deus é para nós do que quem nós somos para Deus. Porque independente de deserto ou de fartura, Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a minha essência. Mas as dificuldades estão mostrando também quem Deus é para mim, como eu ajo diante das adversidades. Talvez você esteja passando por isso, pelo silêncio de Deus dentro do deserto. Você está procurando profeta e profeta não fala nada. Você procura tudo quanto é lugar e não ouve a voz de Deus. Você está cercado por um monte de gente e você está dizendo, Deus não está falando nada, porque talvez o tempo que você esteja passando seja o tempo do silêncio de Deus. Só que o silêncio vai fazer você orar. Me faz lembrar de Daniel, quando ele estava em oração. Eu estou falando de Daniel, um homem que tinha vida com Deus, que orava 3 vezes ao dia, que tinha fidelidade ao nosso Deus.
Tu vai fazer um propósito. Tu só vai receber resposta no 21º dia. Que na verdade o 21º dia traz para nós o sentido do final daquele ciclo. Que começa no primeiro dia e termina no 21º. Do primeiro ao 21º, Deus está em silêncio. Deus não fala nada com Daniel. Mas você acha que ele para de orar? Você acha que ele desiste de orar? Você acha que ele para de clamar porque ele não está ouvindo a voz de Deus? Pelo contrário, você vai ver Daniel orando no primeiro, Daniel orando no segundo, Daniel orando no terceiro, Daniel orando no quarto, Daniel orando no quinto, no sexto, no 13º, no 20º dia, Daniel não para de orar. Eu não posso deixar com que as adversidades que eu estou vivendo hoje venham me impedir de orar. Eu não posso deixar com que as aflições que eu esteja vivendo agora venham me impedir de orar. Pelo contrário, eu devo usá-las como combustível para interceder, para movimentar a minha vida de oração. Eu preciso orar. Eu não posso parar porque eu não vejo um cenário positivo. Olha o que Daniel faz. Ele não tem a resposta que ele quer no momento. Ele não tem ainda a solução que ele deseja, mas ele está orando, ele está em propósito. É só no 21º dia que ele vai ter uma direção de Deus, mas até ele receber a resposta, Deus está em silêncio. Deus não fala nada, mas ele não para de orar. Porque eu não movimento a minha vida espiritual pelaquilo que Deus está fazendo no mundo do espírito. Eu não preciso ouvir a voz de Deus todo dia para entender o que eu tenho que fazer. Até porque ele já deixou para nós isso aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia é o meu principal manual que eu tenho que guardar para a minha vida, para qualquer decisão que eu for tomar. E a Bíblia já me incentiva a orar. Então, eu não preciso ficar ouvindo a voz dele. Será que eu tenho? Será que não? Não é que será que eu tenho, eu preciso. É necessidade. Eu tenho que orar. E se eu enxergar um cenário que não seja positivo, eu preciso continuar orando. Ainda que Deus esteja em silêncio, ainda que o casamento esteja com problema, ainda que haja guerras com o filho, ainda que haja problemas no trabalho, ainda que haja problemas com a mãe, ainda que haja problemas na igreja, ainda que haja problemas na saúde, ainda que eu esteja orando e quanto mais eu ore a coisa piora, e quanto mais eu busque, mais as coisas estão piorando para a minha vida. Eu não posso deixar de orar por causa do cenário que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu não sei o que Deus está preparando. E a minha oração tem poder, porque há poder nas minhas palavras. A oração tem poder de intervenção. Deus mudou a história de Ezequias, a história do rei Ezequias por causa de uma oração. Deus fez Israel vencer os amalequitas por causa de um Moisés que estava intercedendo em cima do monte com a mão levantada. Você entende a importância da oração? A importância do clamor? Deus derrubou os muros de Jericó porque o povo estava caminhando ao redor dos muros em obediência, e no momento que grita, no momento que se expressa debaixo daquele propósito, os muros caem. Eu não posso deixar de orar porque as coisas não estão acontecendo ao meu favor, sabe? Eu vejo pessoas que fazem uma semana de propósito, eu faço uma semana de jejum, já que não tive resposta eu paro. Vai parar por quê? Vai desistir por quê? Porque o cenário não foi positivo? Porque as coisas não aconteceram conforme você quis? Porque Deus decidiu ficar em silêncio? Você pode não ter ainda a resposta que você quer ouvir, só que dentro de você, no meio desse silêncio, Deus está tratando de você. Talvez o foco da tua oração é Deus tratar lá. Talvez o foco do teu propósito é Deus trabalhar lá. Só que quem sabe Deus está permitindo tudo isso para antes de trabalhar lá, trabalhar primeiro aqui. Quem sabe antes de Deus fazer lá, Deus quer fazer aqui. Quem sabe antes de Deus curar lá, Deus quer curar aqui. Quem sabe antes de Deus salvar lá, Deus quer libertar aqui. Às vezes você está orando
para Deus te dar um relacionamento, que você quer casar, quer namorar. Só que você não foi nem curado ainda das frustrações que você viveu lá atrás. Você está tentando procurar felicidade nos outros e não descobriu, e ainda não entendeu que você não vai achar felicidade nos outros. Você tem que encontrar felicidade em Jesus. Aí você quer procurar no outro algo para preencher aquilo que só Deus pode preencher. Aí você não entende, não consegue entender que Deus não vai trabalhar lá enquanto Deus não trabalhar aqui. E às vezes um dos motivos do silêncio de Deus é tratar da tua alma, é tratar do teu espírito, é te ensinar a esperar. Tem gente que está ouvindo essa mensagem e está cheio de ansiedade, está sendo dominado pela ansiedade. E Deus está querendo arrancar isso de você. Deus está querendo tratar isso em você. Até porque essa ansiedade, ela só faz mal para a tua alma. Ela só gera doenças para você. Então Deus está querendo tratar daqui. Deus está querendo cuidar aqui. Aí você está em propósito por alguém para Deus libertar lá. Aí Deus está falando com você: como é que eu vou libertar lá se você não é liberto? Como é que eu vou libertar ele se eu não libertei você? Como é que eu vou libertar a vida daquela mulher se você não está transformado? Eu preciso começar a obra primeiro em você. Eu preciso tratar primeiro de você. Eu preciso cuidar primeiro de você. Eu preciso transformar a tua vida para que outras pessoas sejam transformadas. Então às vezes você não entende o silêncio. Só que tem um propósito. Deus está agindo, ainda que você não esteja vendo e nem presenciando nada. Ele tem um propósito. Ele vai fazer. E você não precisa ver para ele fazer. Você não precisa sentir para ele fazer. Porque hoje as pessoas hoje são muito espiritualizam tudo. Espiritualizam tudo e se movem mais pela emoção do que pela direção da palavra. Você não precisa sentir arrepio. Você não precisa ver fogo cair do céu. Não, você precisa sentir nada. Aí eu tenho que sentir alguma coisa para saber que Deus está fazendo. Deus não precisa manifestar nenhum sinal para você, para que você tenha convicção que Ele está fazendo. O silêncio dele é uma resposta. Pensa nisso. O silêncio dele é uma resposta. Que você pode ainda não ter refletido sobre isso, mas ele está em silêncio para despertar alguma coisa em você, para gerar alguma coisa dentro de você, para construir alguma coisa dentro de você, para fazer crescer algo dentro de você. O silêncio dele está fazendo você orar, está fazendo você clamar, está fazendo você jejuar. E você não pode mudar a rota da oração porque você não teve resposta. Aí você vai perceber que Daniel está no 15º, 16º, 18º, 19º dia, mas ele não deixa de orar. Por quê? Porque a minha oração não pode ser movimentada pelos resultados. Eu vou repetir isso. Eu não devo orar por causa dos resultados. Quem ora por causa de resultado, não ora quando não tem resultado. Quem depende de resultado para orar, quando não tiver resultado, não vai orar. Por quê? Porque nem sempre Deus vai fazer, meu amigo. Nem sempre Deus vai curar, nem sempre Deus vai salvar, nem sempre vai libertar. E você vai deixar de orar porque não tem resultado? Daniel está mostrando para nós que independente do cenário que ele vive, ele não deixa de orar. Porque a minha vida espiritual não se move pelos resultados. A minha vida espiritual não se move pelo aquilo que eu vejo. Não se move pelas soluções. Eu entendi a importância de construir um elo de relacionamento com Ele. E a oração me liga a esse elo. Então ele está orando. Ele está aclamando. Mesmo em silêncio. Mas ele continua orando. Quando chega o 21º dia, o ciclo se fecha. Talvez a tua vida esteja se passando como essa página aqui. Quantas das vezes você leu a Bíblia e você fala: Senhor, fala comigo, e caiu nessa página em branco. E você disse: nossa, caiu na página em branco, Deus não está querendo falar, Deus não está querendo dizer nada.
E você parou para abrir a Bíblia de novo. E na verdade Deus estava querendo falar com você. Deus estava querendo agir na tua vida. Deus estava querendo revelar coisas para você que você não conseguia entender. Porque a maior dificuldade também não é Deus falar, é eu não entender o que Deus está falando. A maior dificuldade não é Deus se revelar, é eu não conseguir entender o que Ele está revelando, o que Ele está agindo, o que Ele está fazendo. Tem gente, por exemplo, achando que Deus está parado no cenário mundial. Deus não está parado, Deus está se movendo. Só que algumas pessoas, por estarem distantes e não sensíveis para as coisas espirituais, não conseguem entender o movimento dele no meio do processo. E eu vou dizer mais: Deus costuma se movimentar mais no meio do caos do que no meio da fartura. Você vai perceber que os maiores milagres aconteceram no deserto. As maiores crises aconteceram no deserto. As maiores dificuldades aconteceram... As maiores crises não. Os maiores milagres aconteceram no deserto. As maiores vitórias aconteceram no deserto. As maiores realizações aconteceram em adversidade, em tempo de escassez, em tempos de dificuldade. Então o cenário está propício para que ele se movimente. Eu posso não estar vendo, mas ele está agindo. Só que ele está em silêncio. E quantas vezes você pediu para Deus falar com você e caiu nessa página em branco da Bíblia e você disse Deus não queria falar nada, aí você foi lá e pegou outro texto da Bíblia, mas na verdade havia uma revelação de Deus para você. Que o que Deus queria te dizer é isso: fase de silêncio, silêncio de Deus, o tempo que Deus decide ficar em silêncio. Cara, Maria entendeu isso. Maria entendeu isso. João capítulo de número 2, ela fala para Jesus que tinha acabado o vinho da festa. Aí Jesus diz para ela: mulher, ainda não tem chegado a minha hora. Aí você vai perceber que a Maria, escuta isso, Maria vai dizer para os homens que estavam ali próximos, os servos: fazei tudo o que ele vos disser. Quando Jesus diz para ela, ainda não é chegada a minha hora, ela procura os servos, as pessoas que estavam trabalhando na festa, e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Pera, Jesus disse que ainda não era a hora dele. Só que Maria vai movimentar a festa, procurando algumas pessoas, vai procurar os servos, os homens que estavam próximos, e vai dizer: fazei tudo que Jesus disser. Isso aqui é importante. Por quê? Porque quando Jesus diz para ela, ainda não é chegada a minha hora, ela entendeu, escuta isso, ela entendeu que não era a hora ainda de Jesus fazer o milagre. Se não era a hora de Jesus fazer o milagre, ela entendeu que era o tempo dela, era a hora dela, era o momento dela. Então, se não é o tempo dele fazer, eu preciso entender que é o meu tempo de preparar o ambiente, de preparar o cenário. Você está pegando isso aqui ou não? De preparar o ambiente para que o milagre aconteça. Já que não é o tempo dele fazer, então eu vou movimentar a minha vida para que tudo esteja propício para o milagre acontecer. Então ele entende, se não é o tempo dele, é o tempo dela. Você está pegando isso aqui? Se Deus está em silêncio e você está entendendo que não é o tempo dele falar com você, é porque é o seu tempo de orar, é o seu tempo de buscar. Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com propósito. Se não é tempo dele desenrolar e fechar o ciclo sobre a sua vida, como fechou o ciclo sobre Daniel no 21º dia, como fecha o ciclo na hora da cura, de uma solução, de um milagre, é porque está no teu tempo. Se não é tempo dele fazer, é tempo de você preparar o ambiente, é tempo de você se posicionar, é tempo de você interceder, é tempo de você se preparar. Tem gente que acha que esperar o tempo de Deus é ficar parado. Quando Jesus diz para Maria, Maria, ainda não é chegado o meu tempo, ele está dizendo, não é o meu tempo ainda. Já que não é o meu tempo, está no teu tempo. Se prepara você, ora você, consagra você, busca você, sabe? Você precisa entender o que é esperar em Deus. E eu espero que essa palavra mude a partir de hoje na sua mentalidade, porque esperar em Deus não é ficar parado.
Aí eu estou esperando no Senhor, eu fico parado, não faço nada. Espero acontecer do céu. Esperar em Deus é se preparar para o propósito. Esperar em Deus é eliminar todos os recursos que cabe eu fazer. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Quando não tiver mais jeito, quando eu esgotar todos os meus recursos, quando eu realizar tudo que eu tenho que realizar, que não cabe mais a mim, aí Deus entra e faz. Esperar em Deus é isso. É você estar se preparando para o propósito. E eu vou aplicar para você entender. Tem gente que diz que está esperando em Deus. Aí eu vou esperar, não vou namorar com ninguém. Vou ficar, não, ainda não é tempo de eu casar, então eu vou esperar. Aí ela diz que está esperando em Deus, mas namora 1, namora 2, namora 3, namora 4. Que esperar em Deus é esse? A esperar em Deus, então eu vou ficar só parada. Não é ficar só parada, é preparar teu coração. Se Deus disse para você esperar, é porque você tem que preparar tua alma, preparar teus sentimentos. Vai estudar, vai fazer uma faculdade. Deus falou que vai abrir uma grande porta para mim, mas Ele falou, espera o tempo, porque tem algo certo. Então eu vou ficar parado em casa sem fazer nada. Não, eu não vou ficar parado em casa. Eu vou me preparar para o propósito, porque Ele disse para mim que não é o tempo dele fazer. Então se não é o tempo dele fazer, é o tempo Deus está preparado para Ele fazer. Então eu vou preparar um ambiente. Mas Ele disse que tem uma porta maior e melhor para mim, então eu fico parado? Não fico parado. Eu faço cursos. Eu vou aprimorando o meu conhecimento, eu vou melhorando o meu currículo, eu vou fazendo alianças certas, eu vou andando com pessoas certas, eu vou melhorando a minha mente, eu vou preparando, sabe, para as coisas acontecerem. Para quando ele chegar com tempo, todos os recursos que eu tinha para fazer foram esgotados. Então preciso entender isso, que esperar em Deus é estar no Senhor se preparando para o propósito. Seja esse propósito emocional, sentimental, financeiro, seja qual for. Sabe? Às vezes Deus está falando, espera o tempo, não é agora. Eu vou te dar, eu vou te levantar, você vai pregar, aí você vai ficar parado, não vai ler Bíblia. Deus falou que tem uma chamada com você, mas algumas coisas não vão acontecer agora, Ele mandou você esperar, mas você se prepara. Vai fazer um curso de teologia, vai buscar o Senhor, continua indo para a escola dominical, medita na palavra, vai se preparando, prepara o ambiente, sabe? Prepara o cenário. Por quê? Porque um milagre vai acontecer. Se não é o tempo dele, é o meu tempo de preparar o ambiente para as coisas acontecerem. Então o silêncio de Deus revela muita coisa para nós. E uma das coisas que o silêncio revela é isso. Entender que se não é tempo dele falar, é tempo de eu falar com Deus. É tempo de eu orar. É tempo de eu buscar. É tempo de eu ler Bíblia. É tempo de eu me consagrar. É tempo de eu estar alinhando a minha vida aos seus propósitos. Talvez a sua vida ela esteja nesse momento igual isso aqui, ó. Igual essa página em branco da Bíblia. Eu estou pregando sobre essa página em branco. Tem gente perguntando qual é o texto. Não é texto, é a página. Eu estou pregando sobre a página em branco da Bíblia. Talvez a tua vida esteja como essa página em branco. Talvez a tua vida esteja dessa forma. Talvez você já pegou a Bíblia muitas das vezes para... Senhor, fala comigo, e caiu na página em branco. Você, Deus não quis falar. Será que Deus não quis falar? Ou você que não conseguiu entender? Porque tudo que está na Bíblia aqui é inspirado por Deus para a nossa vida. Você não conseguiu entender. Talvez a sua vida estava como essa página. E quando você termina o livro de Malaquias, que você chega na página em branco, quem não conhece o Novo Testamento passa a entender que acabou a Bíblia, acabou a história. O Antigo Testamento termina em Malaquias. Então, se o cara não conhece a história do Novo Testamento, ele vai dizer acabou, está tudo terminado, não tem mais história, acaba em Malaquias. Só que você conhecendo, tudo se torna mais fácil. Você vai perceber que na verdade essa página em branco não é um ponto final. A página em branco, ela não é algo definitivo que termina a história. É um processo.
de silêncio de Deus sobre a terra. Mas isso aqui não é um ponto. Isso aqui é só uma vírgula. Eu vou repetir isso aqui. Essa página em branco não é um ponto na história. Ela é só uma vírgula. Que depois que você passa a página, você percebe que já entra no livro de Mateus no capítulo 1. Que vai narrar para nós a história do nosso grande Jesus. Então, na verdade, não é um ponto final. É só uma vírgula. Só que muitas das vezes, quando a gente não sabe o que vai acontecer, nós assimilamos que aquilo que nós passamos é um ponto final. Eu estou passando por um ponto final. É um ponto final no meu casamento. É um ponto final no meu trabalho. É um ponto final no meu ministério. É um ponto final na minha igreja. É um ponto final. É um ponto final. O diabo quer que seja um ponto final. Só que se você virar a página, você vai ver que a história continua. E continua com Jesus de frente. Continua com Jesus no cenário, estreando aqui nos evangelhos, revelando a natureza de um Deus em forma humana, materializado. Porque tudo que o diabo quer que você pense é que a tua vida vai terminar com um ponto final. Que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo. Tudo que o diabo quer dizer para você é que esse ano já acabou, que esse ano já terminou. Já fica contando os dias para 2021, sabe? Já profetizando para o ano que vem. E eu não sou esse tipo de profeta que eu vou profetizar já para 2021. Eu não vou profetizar para 2021. Eu vou profetizar para hoje. Eu vou profetizar para agora. Deus não é Deus de 2021. Deus é Deus do hoje. E se Ele quiser mudar, Ele muda agora. Se Ele quiser fazer, Ele faz agora. Então eu não vou ficar na expectativa de um ponto final. Que quem diz que é ponto final é o diabo. Para Deus, é só uma vírgula. É só uma vírgula na tua saúde. É só uma vírgula no teu casamento. É só uma vírgula. Eu estou pregando para alguém que parou para ouvir essa conexão agora, parou para ouvir essa live, essa pregação, que está passando por uma situação e está dizendo: acabou, já era, não tem jeito, terminou. Chegou no ponto final. Só que Deus está falando com você, não é ponto final. É só uma vírgula. De uma fase que você está passando, de um processo que você está vivendo e que vai passar. Vira a página. Vira essa página. Eu vou repetir isso. Vira a página. E não fica preso com tudo que aconteceu lá atrás. Porque o que aconteceu lá atrás foi só para preparar aquilo que está por vir. Eu vou repetir isso. O que aconteceu lá atrás foi só para preparar o que está por vir. Então não fica preso no passado. Então não fica preso aos pontos finais. Porque tudo que você passou, traumas, feridas, perdas, dor, foi só para preparar o que está por vir. E se você acredita num Deus que trabalha com propósito, Ele é capaz de usar até mesmo as coisas ruins que aconteceram na sua vida para a glória do nome dEle. Então vira essa página. Porque na verdade isso não é um ponto. É só uma vírgula que vai passar. E você vai perceber que a história vai continuar e vai continuar com excelência. Com Jesus revelando quem Ele é sobre a sua vida. Jesus mostrando a glória dele sobre você. Então, acredita nisso. Que não é um ponto, é só uma vírgula. Vai passar. Vira a página, muda a história, você vai viver algo novo, você vai viver um tempo novo. As frustrações que você viveu lá atrás, elas não vão impedir você de ser feliz no teu presente. As decepções que você viveu lá atrás, elas não vão impedir você de viver uma nova história, um novo tempo. Vira a página. Aqui, ó. Mas é para virar a página. Não é para ficar fazendo o teu passado a tua moradia. Vira essa página. Não é para ficar fazendo o teu passado o teu presente. Passado só é passado
quando não interrompe o teu presente. Se estiver interrompendo o teu presente, não é passado, é presente. Eu vou repetir a frase. Passado só é passado quando não interrompe o teu presente. Se estiver interrompendo o teu presente, não é passado, é presente. Por quê? Porque você só está vivendo as coisas que aconteceram. Vira a página, minha filha. Mude isso aí. Coloca uma vírgula nessa história. A história continua. Vira essa página. E não fica a vida inteira remoendo o que aconteceu, as dores, o sofrimento. Para de ficar se vitimizando. Para de ficar se colocando como: eu sou a única que sofro, eu sou a única que padeço, só eu passo por isso. Tem muita gente que está sofrendo coisa pior que você, que perdeu coisas piores que você. Mas eu perdi papai esse ano, eu perdi mamãe. É um momento de luto, é difícil, mas tem gente que perdeu filho, tem gente que perdeu tio, tem gente que perdeu família inteira. Eu estou dizendo o seguinte, que você não precisa ficar se vitimizando. Eu vou te dar base bíblica para isso. Gênesis, quando José está dentro da prisão, o padeiro e o copeiro vão ter os seus sonhos. Você sabe que o padeiro, ele vai sonhar para a morte, e o copeiro, ele vai sonhar para a vida. Porque o copeiro tem um sonho, que a interpretação que José dá, ele vai voltar a trabalhar com Faraó. Ele vai ser restituído do seu cargo e vai voltar para Faraó na função de copeiro. Já o padeiro, ele vai ser executado. Os dois estão dentro da prisão. Eles estão sonhando na mesma noite. Presta atenção. Eles estão no mesmo cenário. Só que um vai sonhar para a morte e o outro sonha para a vida. E eu só quero que você entenda isso aqui. Que eles estão passando a mesma coisa. Eles estão na mesma condição. Qual é a condição? Eles estão presos. Eles estão passando o mesmo cenário. Qual é o mesmo cenário? Sofrimento. Só que um sonha a vida e o outro sonha a morte. Então aí que está a questão. De você estar passando por coisas que você está sonhando morte. E de gente que está passando pelo mesmo processo que você, que está na mesma prisão, que está na mesma dor, que está no mesmo cenário de sofrimento, mas está sonhando vida. Está enxergando as coisas de maneira diferente. Então, vira essa página. E para de ficar sonhando morte. Para de ficar sonhando desgraça. Para de ficar sendo pessimista. Para de ser vítima. Para de ficar: ninguém me ajuda, ninguém leva na igreja, ninguém me leva. A distância que tem de alguém ir na tua casa e te levar para a igreja é a mesma que você tem de sair da tua casa e vai para a igreja. Se ninguém te leva, vai você. Se ninguém jejua por você, jejua você. Se não ora ninguém por você, ora você, minha filha. Mas para de sonhar morte. Sonha a vida. Faz isso aqui, Vira essa página. Vira essa página e não deixe com que as frustrações lá atrás te impeçam de você viver um novo tempo. Porque na verdade Deus tem um novo tempo para você. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa. Fique firme com Jesus. E outro dia eu volto para pregar de novo sobre essa página em branco, para trazer para você um outro sentido e uma outra revelação, para que você compreenda que Deus é Deus de recomeços, que Deus é Deus de fazer a história continuar e não terminar. Vai passar, vira essa página, tudo vai mudar na tua vida. Deus te abençoe, fica na paz.